Mas Igor, como que eu faço para não esquecer aquilo que eu estudei? Vem comigo que eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sejam muito bem-vindos ao nosso canal onde a gente aprende a estudar da forma correta e não só decorar, que a gente aprende a estudar na raça, da forma estratégica e aprender mais em menos tempo. É tudo isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Como vocês sabem, algumas mudanças foram feitas aqui no YouTube, no meu canal principalmente, onde a partir de agora todos os vídeos do canal serão com base em perguntas que vocês me mandaram, ou seja, tudo aquilo que eu tenho para dar de suporte para vocês é responder aquelas dúvidas e dificuldades que vocês têm em relação aos estudos. Então tudo isso que a gente está trazendo hoje foi perguntas, os próximos vídeos, os que já foram gravados, serão sempre com base naquilo que vocês me mandaram, como dúvida e como pergunta lá na caixinha de pergunta. Nas quarta-feiras nós deixamos caixinhas de pergunta para vocês colocarem sobre temas e dúvidas que vocês têm, que vocês querem para o vídeo no YouTube, assim como se você quer participar, você pode deixar seu comentário aqui embaixo, ó, Igor, tô passando por isso e por isso, quanto mais claro você for, é melhor para mim. Então, Igor, tô passando lá na faculdade, tô passando dificuldade nessa matéria, queria saber como que eu faço para melhorar isso. E aí deixa aqui nos comentários. Eu tô olhando e respondendo cada um, e assim como eu estou anotando para trazer como tema para o nosso próximo vídeo. Então, todos os vídeos agora, a partir desse momento, estão sempre com respostas de dúvidas de vocês. E a pergunta que eu recebi foi essa aqui, eu vou ler para vocês. Igor, tô passando por muita dificuldade para conseguir reter aquilo que eu estudo, ou seja, eu começo a estudar e depois já esqueço tudo que eu estudei, ou eu leio às vezes e também não lembro de mais nada. Então, são essas perguntas como essa que eu recebo frequentemente, e essa foi uma das perguntas que mais se repetiu em alguns tópicos, então, em relação à retenção, memorização, como que a gente faz para reter? E é isso que eu quero te mostrar agora. O que acontece com a memória? Primeira coisa que vocês têm que entender, a culpa não é da sua memória, é de como você aprende os conteúdos. Todos nós somos dotados com as mesmas capacidades cognitivas. Alguns têm umas características melhores e a mais do que outras, mas no geral todos temos o mesmo sistema fisiológico no geral. Então isso faz com que todos nós aprendamos de uma forma parecida. Então todos nós temos a capacidade de aprender da mesma forma. Então o que acontece? A nossa memória, a nossa retenção, ela sempre vai se basear na mesma coisa. Então não importa se você é um estudante na faculdade ou você está no concurso, está estudando para algo pessoal, não importa. Todo o processo de aprendizado para retenção vai ser o mesmo. O aprendizado sempre vai seguir a mesma linha. E a primeira coisa, como eu disse, a culpa não é da sua memória, é de como você aprende. O processo, pensa comigo, o processo da memória, ele passa pela seguinte coisa: aquisição de informação, consolidação e retenção. O que são esses três pontos, Igor? Aquisição, quando você estuda a matéria, você adquire um conhecimento. Consolidação é quando você pega aquela informação e fixa na cabeça. E aí, na sequência, você retém ela. Então, são esses três pilares que a gente precisa. Só que pensa comigo, agora eu quero que você avalie isso comigo. Se eu só estudar de qualquer jeito, estudar de qualquer forma, vai fazer com que eu retenha e que eu consolide uma informação? Não. E por isso que eu digo para vocês, 90% dos casos a culpa não é da memória, mas sim de como você aprende aquela informação. Então isso é o fator determinante para você reter uma informação ou não, porque ela é o primeiro passo da retenção. Se eu não souber absorver aquela informação que eu aprendi, eu não consigo reter. Eu não consigo ir para a segunda fase. Então, primeira fase, aquisição e depois retenção. Só que se eu não souber fazer a aquisição dessa informação, eu não tenho retenção. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Então, a partir de agora, quando você estudar, não só estude de qualquer jeito, pense em como você vai fazer isso. Eu já vou te mostrar quais são as melhores estratégias. Mas pense que o como você aprende vai interferir em como você retém essa informação. Então pensa da seguinte forma. Na memória a gente tem dois tipos mais principais aqui para o nosso estudo, que é memória de longo prazo e memória de curto prazo. Memória de curto prazo é toda aquela informação que você armazena
de um período muito curto, é algo mais superficial. Memória de longo prazo são informações que são mais conectadas, condensadas e que, por consequência, ficam mais tempo na nossa cabeça. Esses são os dois princípios da memória. Para que eu entenda isso de uma forma melhor, pensa da seguinte forma. Se eu chegar aqui para falar para vocês, retenção é a aquisição de informação. Tá, você pode falar assim, tá, entendi. Ou até nem entendeu, mas vamos dizer que você entendeu. Mas isso é uma informação condensada e conectada? Não é. Isso provavelmente, por ser muito superficial, vai ficar na sua memória de curto prazo. Agora, quando eu falo, o processo de memorização precisa de uma aquisição, ou seja, adquirir aquilo que você está estudando de uma forma completa, consolidar. O que é consolidar? Armazenar e manter isso na tua cabeça e depois fixar. Agora eu peguei uma informação que era muito simples e dei uma aprofundada. Eu comecei já a introduzir e entender melhor as vertentes dessa informação. Isso faz com que a informação seja jogada para a minha memória de longo prazo. Então, o que faz você armazenar ou não é como você estuda. E agora eu vou te mostrar isso na prática. Pensa você, pegou lá um livro, estamos aqui com um livro. Passou o olhar no livro, isso, aquilo, leu de qualquer jeito. Aí você pega, faz um resumo copiando e colando, porque você não entendeu nada, você leu rápido, você não prestou atenção naquela informação. E aí o que você vai fazer? Você vai escrever um resumo copiando e colando aquilo que você viu no texto e dizer que estudou. Só que, se as informações estão muito superficiais, o que vai acontecer? Eu vou guardar só na memória de curto prazo. E essa memória de curto prazo é curta, por isso se chama curto prazo. O que vai acontecer? Você vai esquecer disso que você estudou. Então, o que é fator determinante para você guardar a longo prazo é como você lê e como você absorve essas informações. Não é só passar o olho naquilo que você está lendo para conseguir consolidar. Não é isso que vai fazer com que você retenha uma informação. O que faz com que você retenha uma informação é quão aprofundada e conectada. Aliás, o livro que eu estou na minha mão aqui é o livro de memória do Ivan Esquerdo. E se você olhar, a capa do livro tem pontos, bolinhas que se conectam. Por quê? A informação precisa estar aprofundada e conectada para manter na memória. Eu preciso aprofundar aquilo que eu estou lendo e aquilo que eu estou estudando. Senão eu não consigo reter. Esse é o princípio da memória. Pensa na seguinte coisa. Se você olhar para uma imagem de obra de arte, eu vou te mostrar uma obra de arte agora, rápido, e fechar ela, tirar ela do seu campo de visão, o que vai acontecer? Você pode até conseguir ver algumas coisas dessa obra de arte, mas são muito superficiais. Você vai falar, tem esse ponto tal, coisas superficiais. Agora, quando eu pego a obra de arte de novo, mostro para você, só que agora eu deixo ali para você ver os detalhes, ver todo o conteúdo, ver todas as informações, os minúcias ali daquela obra de arte, o que vai acontecer? Você consegue pegar informações e aprofundar ela. Então não é só um detalhezinho, tem isso que liga nisso, e aí você vai aprofundando. É isso que acontece com a memória. Para que eu retenha uma informação, eu preciso aprofundar. Pensa você, por exemplo, assistindo uma novela. A novela, ela não é só o personagem, o galã, a mocinha, só isso, e acabou a história. Não, tem um enredo por trás, tem uma história. Isso faz com que você consiga reter mais, porque ela era casada com não sei o que fez isso, aquilo, e vai conectando informações, vai criando uma cadeia de informações. Isso faz com que você retenha mais tempo. Enquanto a partir você falar só, tem o galã e tem a mocinha. Muito superficial, você provavelmente iria esquecer. Então, o que faz com que você guarde aquilo que você estude é o quão aprofundado. Tiger, mas como eu aprofundo isso? É isso que eu vou mostrar para você. Primeiro princípio para reter informações na memória de longo prazo, ou seja, para consolidar aquilo que você estuda, é sempre associando informação. O que é associar? Conectar. Se eu estudei que, vamos usar um exemplo aqui, a memória ela precisa de função de memória de curto prazo, longo prazo, o que é uma memória? Memória é isso. Aí eu já conectei, então, memória e a definição dela. Quais são os tipos de memória? Curto prazo, longo prazo. Conectei mais informações. Qual que são as definições disso? Curto prazo é memórias que eu armazeno a curto período e são mais superficiais.
Memória de longo prazo é informações que duram mais tempo na minha memória e que por consequência são mais aprofundadas e mais conectadas. Então, tá vendo que eu criei uma conexão disso que eu acabei de estudar, daquilo que eu acabei de aprender? É isso exatamente que, por exemplo, tem nesse desenho do cérebro aqui. É informações que estão ligadas umas com as outras. Esse é o primeiro princípio da memória. Se eu só estudar, por exemplo, memória de trabalho e ficar por isso, tá, memória de trabalho, é isso. Mas quando eu entendo o que é uma memória, quais são os tipos de memória e qual é a característica que diferencia uma da outra, aí eu consigo criar uma cadeia de associações. Isso faz com que eu retenha melhor. Por quê? Quanto mais aprofundado e conectado, mais eu guardo na minha memória de longo prazo e mais o meu cérebro sabe que isso é importante porque tem mais conexões ligadas com aquilo. Se for muito superficial, ele vai esquecer facilmente. Então esse é sempre o ponto. Segundo tópico muito importante, aprofundamento. Eu não posso só saber o que é falar memória, eu preciso saber qual é a definição de memória. Não posso só falar memória de curto prazo. Tá, mas o que é uma memória de curto prazo? Ah, é isso, aquilo. Tá vendo que eu tô dando um exemplo aqui para minha área, mas você tem que aplicar isso para qualquer coisa que você for estudar. Você está estudando sobre a história, vamos dizer assim, que você está estudando sobre a Mesopotâmia. Tá, o que é Mesopotâmia? Quais são os principais rios? O que tem isso, o que tem aquilo que vai conectando? E aí você vai aprofundando essas informações e vai criando cadeias de conexões. Então, você vai conecta e aprofunda. É isso que faz com que você vai retendo melhor. Então, quando você estiver lendo, você tem que sempre pensar nesses pontos. Tá, o que é isso? Mas o que isso conecta com o próximo tópico? E quão aprofundado tá? Tá, é isso que define essa informação. E aí eu vou criando uma cadeia de associações. E por último, e a mais importante, é ordem cronológica. Eu não consigo aprender e reter determinado termo se ele estiver fora de ordem. O que é fora de ordem? Se eu chegasse e começasse esse vídeo para vocês falando assim, a memória de curto prazo, ela é uma memória que você retém superficialmente. Tá, beleza, mas tá perdido. Agora, quando eu cheguei e falei para vocês, tá, a memória, ela precisa de aquisição, consolidação, isso. Tá vendo que eu expliquei e dei uma introdução nisso para depois trazer memória de curto prazo, memória de longo prazo? Porque as informações precisam estar em ordem, organizadas. Se elas estiverem perdidas na sua cabeça, elas não se conectam. E se elas não se conectam, você não consolida. Então, para eu adquirir uma boa informação, eu tenho que ler da seguinte forma, juntando os tópicos, então conectando um com o outro e aprofundando isso. Então tá, eu estudei que existem 3 tipos de memória principal, longo prazo, curto prazo e de trabalho. Beleza. Tá, então junto o tópico memória, curto prazo, memória longo prazo e memória de trabalho. Tá, qual que é a diferença de cada um? Aí explico cada um. Essa faz isso, essa faz aquilo. E aí eu vou conectando e criando uma cadeia de informações. Quando você faz isso, você consegue aprofundar aquilo que você está estudando e, por consequência, reter melhor. Nenhuma pessoa que estuda de forma aprofundada, ela não esquece. Por quê? Ela conectou e criou uma associação. Por que um professor, por exemplo, consegue dar uma aula de uma forma muito clara, dar várias aulas e saber muito o domínio daquele conteúdo? Porque ele estudou o conteúdo e aprofundou, conectou essas informações e fez que quando ele vai dar aula, e sempre olhe, preste atenção naquilo que o professor vai dar de aula. Os slides dele, se ele for apresentar slides, sempre vão estar organizados. Ele nunca vai explicar para você, por exemplo, o que é memória de longo prazo, sem antes explicar a memória e como funciona o processo dela. Isso é uma coisa que a tua cabeça precisa desses pontos conectados e interligados para que você consiga aprender e conectar essa informação. Então não adianta só passar o olho na informação e dizer que estudou e depois ficar reclamando que não reteve. Jotongo, que é passa o olho no texto para dizer que aprendeu e daí escreve um resumo que nem ele sabe o que está escrevendo porque só está copiando e colando. Aprendam a reter as informações da forma que você estuda. Não tem como fugir disso, você precisa aprender, só que você aprende com estratégia, com esses pontos que eu trouxe para vocês. E é claro, se você quiser aprofundar melhor, se você quer aprender a estudar melhor sobre isso, aprender a como melhorar seu processo de aprendizado, eu tenho o MIP, que é o meu método de estudo, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta. O link está aqui embaixo se você quiser participar. Além disso tudo, além de eu te ensinar
tudo como você aprende a estudar da forma correta, lá dentro do MIP também tem um outro curso que é gratuito, que está lá dentro, que é o Ordem nos Estudos, onde eu te ensino a se organizar em relação aos estudos. Então, tudo isso está num combo lá, se você quiser participar, fazer parte do meu método de estudo, onde eu ensino você a estudar da forma correta, está aqui embaixo. Além disso, peço a todos vocês que se inscrevam aqui para me ajudar em relação aqui no canal, para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês. Curtam se vocês gostaram, eu preciso saber, para saber em relação a temas novos, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, da forma como eu estou explicando, e aí para que eu consiga trazer conteúdos novos. Além disso, peço que vocês me sigam lá no Instagram, @igorpsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas de vocês e também trago conteúdos para ajudar vocês em relação aos estudos. Se quiser mandar uma mensagem no direct falando, Igor, tô com dúvida tal nisso, e eu consigo já ajudar, eu já te ajudo, ou eu anoto e trago como tema para os vídeos aqui no YouTube. Beleza? Anotem, põem em prática e nos encontramos no próximo vídeo.